Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula referente ao nosso sistema XD Software e hoje estarei ensinando a vocês a como trabalhar aí com caixas aí também referente a doses também. Basicamente caixa de produto. Por exemplo, eu tenho uma caixa de produtos aí, uma caixa com 10 refrigerantes e eu quero que ele retire também, para me controlar estoque, tipo 10 unidades do meu produto refrigerante. Para ter esse controle aí, tanto da unidade individual, quanto a da caixa aí, caso eu queira vender uma com 10 unidades, por exemplo, eu já quero que tire 10 do meu produto principal, né, que seria a Coca-Cola individual. Show de bola? Referente também a doses, também como funciona aí para alguns clientes que utilizam, tem uma balada como estabelecimento e tudo mais. Então vai explicando dessas duas formas. Show de bola? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos passar por todo esse processo de criação do produto também da entrada de estoque. Então, a gente vir aqui, a gente vai vir aqui no produtos. Primeiro a gente vai trabalhar com a caixa. Então aqui a gente vai criar uma caixa refrigerante. Dez unidades. Vou colocar aqui numa família aqui de sucos diversos. E o preço dessa caixa aqui vai ser R$20. E também já vou ativar o estoque para esse produto aqui. E agora eu vou criar um outro que seria a minha Coca-Cola. Coca-Cola, por exemplo, 350 aqui também eu vou adicionar em sucos diversos. E vou colocar aqui um preço de R$2 e vou controlar o estoque desse produto. Agora temos um produto de caixa e um produto Coca-Cola. E agora eu vou dar entrada de estoque desses produtos. Eu vou estar utilizando aqui o gestão comercial. Gravamos um vídeo aí no canal de como de como fazer esses movimentos de estoque, né, de entrada e saída pelo PDV, também pelo gestão comercial. Estarei explicando mais para frente o porquê de eu estar utilizando o GC aqui para fazer essa entrada de estoque. Então vamos clicar aqui em estoque, vim aqui em entrada. Vou estar utilizando aqui para inserir os produtos. Seria assistente para inserir produtos. Vou estar aqui, dando aqui a minha família. E vou estar selecionando aí apenas os meus dois produtos que a gente vai dar entrada de estoque. Seria apenas o caixa refrigerante e Coca-Cola. Aqui eu vou colocar uma quantidade aqui para minha caixa. Eu vou estar adicionando 10 caixas. E a Coca-Cola eu vou estar adicionando aí 50 unidades da minha Coca-Cola. Vou dar um terminar. Ele vai adicionar os dois para mim. Ele vai adicionar na parte de quantidade e eu vou dar aqui um gravar documento. Pronto. Agora eu fiz a minha entrada de estoque. Vamos voltar para o PDV. E agora se eu vim aqui nos meus produtos, eu já tenho os dois com um estoque existente já de 10 unidades e de 50. E agora, para a gente fazer esse controle de estoque das minhas caixas referente ao meu produto principal, que seria o produto individual, né, que seria a Coca-Cola, vou vir aqui na parte de ficha técnica, vir aqui embaixo nesse ícone aqui e selecionar o meu produto Coca-Cola. E aqui é a quantidade que eu vou estar retirando quando eu vender uma caixa refrigerante. Então aqui eu vou colocar, como é uma caixa de 10 unidades, eu vou retirar 10 unidades. Essa configuração então aqui é referente a quando eu vender uma caixa refrigerante, ele vai retirar 10 unidades do meu produto Coca-Cola 350 ml. Então vindo aqui agora, então, por exemplo, no meu produto Coca-Cola, eu tenho 50 unidades, então quando eu fazer a venda de uma unidade, então vou vir aqui na minha família de sucos diversos, se eu vender agora uma unidade de refrigerante de 10 unidades, fazer a venda aqui normal. Se eu vir aqui agora, no meu produto, a gente pode ver que a Coca-Cola 250 ml está com 40 e minha caixa está com 9. Então, você consegue trabalhar dessa maneira aqui, tendo esse controle de estoque aí. E agora, vou estar explicando o porquê de eu estar utilizando o gestão comercial ao invés do PDV para dar entrada de estoque, sendo que eu consigo dar entrada de estoque pelas duas aplicações. Por quê? Atualmente no PDV, ele tem um comportamento diferente da entrada de estoque do gestão comercial. Por exemplo, aqui, minha caixa de refrigerante, eu configurei aqui para ele retirar 10 unidades do meu produto, certo? Um comportamento do PDV a relação à entrada de estoque é quando eu dou uma entrada de estoque na minha caixa refrigerante, ele também vai dar entrada de estoque no meu produto aqui de composição.
Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu retiro 10 unidades. Se eu der entrada de estoque em uma caixa, ele também vai dar entrada de estoque em 10 unidades na minha Coca-Cola. Vou estar mostrando aqui para vocês como isso funciona. Então, se eu vim aqui selecionar o meu café, o meu caixa refrigerante 10 unidades, utilizar aqui a minha função doctype para selecionar minha entrada de estoque e dar a entrada. E vim aqui em produtos. Eu posso ver aqui que minha caixa de refrigerante agora tem 10 novamente unidades existentes. E minha Coca-Cola agora voltou a ter 50. Então, por conta disso que eu estou utilizando um gestão comercial, que o gestão comercial a gente consegue inserir de forma individual para cada produto. Então, tenham isso em mente. Agora eu vou estar mostrando para vocês como trabalhar com doses aí, caso o seu cliente tenha aí uma balada como estabelecimento e tudo mais, e deixa trabalhar com doses, né, para retirar aí do produto principal, que seria basicamente a bebida, né. Então, por exemplo, eu tenho uma bebida ali, tenho 10 litros dessa bebida e eu quero controlar a quantidade de doses que eu vou estar retirando dessa bebida aí ao longo da noite. Então, vou estar explicando dessa forma. Então, agora vamos lá novamente no cadastro dos nossos produtos e eu vou criar aqui a bebida principal, que eu vou estar utilizando aqui como exemplo a bebida White Label. Vou estar inserindo aqui a família vodka. Vou colocar aqui o preço total dela de R$50, por exemplo. E aqui, gente, a gente vai estar controlando o estoque dela e nós vamos considerar a quantidade do produto como litros ao invés de unidades mesmo. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 10 unidades de White Label. Não, a gente vai considerar, por exemplo, se eu der entrada de 10, a gente vai estar considerando ele como litros e não como unidades. Beleza? Tenham isso em mente. Então, a gente gravou aqui, a gente colocou o preço, adicionou a família e também já controlou o estoque. E agora eu vou criar o produto dose. Então, vou criar aqui dose White Label, 30 ml. Então, aqui eu vou estar inserindo aqui também na família de vodkas. E nele eu não vou estar controlando estoque. Então, eu vou estar apenas controlando estoque do meu produto principal, por conta que a dose a gente não vai precisar fazer essa configuração, por conta que eu não vou querer trabalhar com a quantidade de doses que eu vendi, apenas do quanto eu tirei do meu produto principal, que seria a bebida. Você pode estar trabalhando com controle de estoque assim como o outro exemplo que eu tive das caixas, beleza? Não tem nenhum problema. Você pode estar trabalhando, mas aqui no nosso caso a gente não vai estar trabalhando com ele. Então aqui com isso, vou colocar aqui o preço de R$3 e vou dar um gravar. E aqui a gente vai fazer uma configuração inversa. Então ao invés de a gente estar configurando a dose no meu produto White Label, a gente vai estar configurando a ficha técnica da dose, a gente vai estar inserindo aqui o White Label. Então eu vou estar inserindo aqui, eu vou, como é de 30 ml, então vou dar 0,030 e vou estar adicionando. Então a cada dose que eu vender, ele vai retirar 30 ml do meu White Label. Então eu vou dar um gravar aqui e eu vou inserir 10 litros aqui de White Label, como eu não tenho nada configurado a ele, então a gente não vai conseguir dar entrada também, nem retirar valores aí da nossa dose. Como eu não estou dando entrada de estoque na minha dose, apenas no White Label, então não tem problema eu dar a entrada de estoque aqui pelo PDV. Então aqui eu vou utilizar da minha função doctype, entrada de estoque. Assim como eu acabei comentando anteriormente, nós temos aí vídeos no canal de como fazer como criar esse movimento de estoque tanto pelo PDV, quanto aí pelo gestão comercial. Então com isso, vou dar a entrada aqui de 10 litros, fazer a venda normal. Vamos vir aqui em produtos, White Label, um estoque aqui de 10 litros aí. Então agora eu vou fazer uma venda da minha dose. Vou fazer o recebimento. E agora, se eu vim aqui no meu White Label, meu estoque agora está de 9 litros e 970 ml. Beleza? Então é dessa forma que você vai ter esse tipo de tratativa, né, referente a doses e também a caixas. Beleza, pessoal? Então, seria isso. Então, qualquer coisa aí, estamos disponíveis aí para qualquer dúvida nos nossos canais de comunicação.